Ainda falando sobre Alexandre de Moraes, mais uma informação: a Confederação Nacional da Indústria, federações e associações de todos os segmentos industriais do país se uniram contra a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal de suspender o novo decreto do governo que reduziu em 35% a alíquota do imposto sobre produtos industrializados. No manifesto, os empresários afirmam que a decisão de Moraes causa um ambiente de incertezas e pedem a solução imediata para o impasse do IPI. Na última segunda-feira, o ministro suspendeu o decreto 11.158, editado pelo governo federal em 29 de julho, que especificou os produtos fabricados no Brasil que teriam o corte de 35% do imposto. Moraes então determinou que a redução não valeria para produtos concorrentes aos produzidos pelas indústrias da Zona Franca de Manaus, que tenham um processo produtivo básico válido. O ponto de discussão é que a Superintendência da Zona Franca de Manaus não consegue fornecer a lista do processo produtivo básico existente, válido, fiscalizado e regular, travando a redução do imposto. A decisão de Moraes atende a um pedido do Partido Solidariedade, que alega que a medida prejudica a competitividade dos produtos fabricados na Zona Franca. Segundo o governo, o corte do IPI beneficiaria 4 mil produtos não fabricados na região. Na Zona Franca de Manaus são produzidos eletrodomésticos, veículos, motocicletas, bicicletas, TVs, celulares, aparelhos de ar-condicionado, computadores, entre outros produtos. Guilherme Fiuza, temos 2 minutos, Fiuza. Nós estamos vendo uma tentativa exitosa, já dá para dizer, de uma política tributária de emergência. Então, o que nós vimos acontecer nos combustíveis, né, de forma muito bem sucedida, né, com resultados já na economia, são medidas emergenciais por conta de uma conjuntura de pressão inflacionária, por conta da pandemia, daqueles enfrentamentos equivocados da pandemia, acharam que iam parar o mundo, e por conta também da guerra na Ucrânia, uma combinação de eventos muito complicado. Então, o governo, a céu aberto, à luz do dia, aos olhos de todos, saiu, foi ao Congresso, apresentou possibilidades. Evidentemente, os governadores sempre tentando boicotar, porque só pensam naquilo, estão fazendo política, o Bolsonaro é o monstro do Lago Ness, etc. Mas essas políticas foram caminhando e o país já tem respostas de que estas políticas emergenciais do setor tributário estão dando certo, não são inconsequentes, não é para furar o teto, nem nada, ao contrário. Os indicadores estão melhorando, progredindo. Aí o que faz o ministro do Supremo? Ele vai lá e diz que a política tributária é dele. O ministro do Supremo Tribunal Federal, que evidentemente se opõe o tempo inteiro politicamente ao presidente da República, basta dizer que a vice-procuradora-geral contestou e repudiou um comportamento do ministro Alexandre de Moraes, ao dar sequência a uma investigação contra o presidente da República, que o Ministério Público recomendava que não acontecesse, ou seja, um ministro que, segundo o Ministério Público, está atropelando a instituição, está prescindindo do devido processo acusatório no seu rito normal para fazer a sua vontade, e a sua vontade é se opor ao presidente. Então, esse estado de coisas não pode terminar bem, e só para concluir, mencionando a situação anterior, que o presidente deu a camisa do Corinthians ao ministro Moraes, etc., infelizmente não dá mais para acreditar num ambiente de mínimo entendimento, de mínimo respeito ao equilíbrio entre os poderes, porque o Supremo Tribunal Federal não quer, o Tribunal Superior Eleitoral não quer, eles estão ostensivamente impedindo o funcionamento da Comissão de Transparência, que tem subsídios importantes à segurança eleitoral e à transparência eleitoral, e eles ficam nessa conversa fiada, nessa cantilena de que a urna brasileira é inexpugnável, que esses golpistas, esses fascistas, antidemocratas querem macular o processo eleitoral. Então, de fato, infelizmente, é uma aposta na ruptura. O que nós estamos vendo é flagrantemente uma aposta na ruptura. É uma pena porque, havendo esse tipo de embate, de confronto no momento de eleição, que é o centro da democracia, com certeza todos perdem, absolutamente todos perdem.
Você, Augusto, pode comentar os dois temas dessa decisão, tanto sobre o encontro do Bolsonaro com Alexandre de Moraes, quanto essa reação dos empresários. Perfeito. Eu vou me ater aqui ao Supremo para dizer o seguinte, a esse encontro, eu sou inteiramente favorável à ida do Bolsonaro, claro, a todos os chefes de poderes, quando há um evento desse tipo. E gostaria que que os poderes se entendessem, sim, não gosto de ver esses embates. Agora, o que precisa fazer, tanto o TSE quanto o STF, é o que o ministro Luiz Fux, que está deixando a presidência, né, daqui a alguns dias, do Supremo, a fazer o que ele prometeu no discurso de posse. Eu vou ler poucos trechos aqui, rapidinho. O STF não detém o monopólio das respostas, nem é o legítimo oráculo para todos os dilemas morais, políticos e econômicos de uma nação. Não hesitarei em tomar decisões que protejam a liberdade de expressão. O Poder Judiciário não pode apropriar-se dos canais de legítima expressão da vontade popular, reservada apenas aos poderes integrados por mandatários eleitos. O que se chama de judicialização da política ou ativismo judicial tem exposto o STF a um protagonismo deletério, corroendo a credibilidade dos tribunais quando decidem questões permeadas de desacordos morais que deveriam ter sido decididas no parlamento. Esses trechos, infelizmente, nunca trocaram, como eu disse no artigo publicado nesta edição da Revista Oeste, nunca trocaram a garganta do orador pela vida real. O STF e o TSE devem agir com imparcialidade para que o Brasil volte à normalidade. O Brasil não pode ter esse tipo de conflito porque cabe ao TSE cuidar das eleições com imparcialidade. Cabe ao STF cumprir o que diz a Constituição e defendê-la. Fica bem mais fácil o convívio dos três poderes se eles entenderem que não há nenhum mais igual que os outros. Para fecharmos, Ana, 2 minutos. Bom, Vitor, sobre a mais uma interferência em políticas que são de prerrogativa do legislativo ou do executivo, né, como o Guilherme Fiuza disse, o STF colocando aí sua caneta em políticas tarifárias. Eu trouxe essa semana, mas não fica só nisso, né? Eu trouxe essa semana uma notícia aí, buscamos na internet, uma notícia de 11 anos atrás, quando o próprio Congresso passou o voto auditável para as eleições de 2014 e o STF foi lá e derrubou o que o Congresso passou, né? Porque muita gente fala, mas o Congresso não passou a PEC do voto auditável o ano passado, esse trem já partiu da estação, vamos deixar para lá. Mas espera aí, o Congresso passou há 11 anos e o STF foi lá e derrubou, disse que era inconstitucional lá no artigo 5º da lei. Então fica muito difícil governar e legislar com um STF desse. É por isso que eu falo que infelizmente, essa composição do STF, nós temos sempre que respeitar o STF como instituição, mas essa composição é uma composição ativista, são sabotadores da República, né? Essa interferência o tempo todo. Agora, sinceramente, celebridades, né, outros candidatos, é de um narcisismo tão latente isso, que é impressionante. O próprio ministro Alexandre de Moraes fala sempre nos pais fundadores da América, Alexander Hamilton para cá, Thomas Jefferson para lá, vive falando deles, mas esse tipo de festividade seria uma afronta. Os ministros da Suprema Corte aqui dos Estados Unidos, todos são altamente discretos, só falam nos autos, não têm redes sociais, não fazem live.
Então, eles falam tanto, né, na justiça americana, mas não seguem aí os preceitos da descrição da justiça americana. O presidente, claro, é o presidente, ele demonstra ali, ele é o chefe do executivo e ele demonstra, a ida dele demonstra essa possível, quem sabe, né, talvez seja só wishful thinking, mas uma possível harmonia, um gesto de querer que os poderes estejam em harmonia. Quando os advogados conservadores pediram uma reunião com o ministro Fachin, porque advogados progressistas, esquerdistas fizeram a reunião, eu também critiquei. Eu acho que os ministros não têm que se reunir com advogados conservadores, progressistas, e muito menos ficar participando de festividades com celebridades, né? Eles adoram os holofotes, são pavões, adoram os holofotes. Agora, quanto ao presente que o presidente Bolsonaro deu ao ministro, acho que o presidente errou. Ele não deveria ter dado uma camisa de time de futebol, ele deveria ter dado um exemplar da Constituição, porque parece que dentro do STF não tem mais nenhum.